Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla. Nós estamos aqui no segundo episódio falando sobre inteligência artificial na saúde. Um assunto fantástico. A gente passou todo o primeiro episódio. Quem não viu, achou legal que volte lá e veja. E a gente, quando viu, acabou nosso tempo e a gente tinha um monte de perguntas. Graças a Deus temos um segundo episódio para poder falar. Seja bem-vindo novamente, doutor André Leite. Olha, a gente está bem feliz por isso, por poder aprender. Já passamos o episódio inteiro aprendendo algumas coisas. A gente quer aprender mais. Não podemos, antes de tudo, agradecer aos nossos parceiros digitais, onde a tecnologia encontra arte, SCAL na vanguarda da educação odontológica, Paris Saint-Germain Academy e Conception, sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando e fazendo com que a gente possa trazer convidados fantásticos para poder trocar ideia aí, né, pessoal? Com certeza. Bom, eu deixo falar agora, então, Maris. Vai lá. Não, tudo certo. Não, a gente estava aqui no outro episódio comentando, né, doutor André, eu acho que é importante passar para o pessoal, não só para o médico, mas para todos os profissionais da área da saúde, como que eles buscam se informar ou entender um pouquinho melhor para saber utilizar a ferramenta inteligência artificial para seu benefício no seu consultório ou no seu atendimento. Então, eu queria entender um pouco do teu estudo, né? E como que tu orientaria esse profissional a buscar esse conhecimento que eu acho que é tão válido e importante. Tem várias formas, tá? Se você for buscar por uma formação específica, então tu tens a formação do nível mais básico até o nível mais avançado, tá? Mas o que a gente vê na prática, e a própria inteligência artificial, como nós estávamos falando no intervalo aqui, ela se presta para isso, é o modelo quase que autodidata. Porque hoje você tem tutoriais para aprender sobre inteligência artificial nas mais diversas ferramentas, tem no Instagram, tem no TikTok, tem no Facebook. E aí você vai me dizer, não, mas tem muito porcaria, tem muito lixo também. Tem. Mas não existe uma fórmula ideal para tu dizer isso aqui é porcaria, isso aqui não é. Obviamente que se tu procurar aquelas referências institucionais mais relacionadas à academia ou mais relacionadas a alguns institutos específicos já consagrados em cima disso, tu vai ter menos lixo. Tá? Não quer dizer que não vai ter também. Mas esse é um aprendizado e isso é uma qualificação que tu vai ter ao longo do aprendizado, que tu mesmo vai montando o teu senso crítico e vai formando. Isso aqui interessa, isso aqui não interessa. Isso aqui tem futuro, isso aqui não tem futuro. Até porque tu precisa adaptar a tua necessidade de consumo de inteligência artificial em cima das tuas necessidades profissionais ou do dia a dia. Então existe uma IA para cada bolso, uma IA para cada cérebro, uma IA para cada necessidade. E isso é o que é legal, que é o que o americano chama de lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo de toda a vida. E a IA veio exatamente para nos acompanhar e ser aquele copiloto, ser aquele auxiliar, aquela ferramenta de consulta rápida que vai nos ajudar a oferecer subsídios para que a gente comece a tomar decisões mais assertivas naquilo que a gente faz no dia a dia. E, André, hoje, dentro da tua rotina, não só consultório, mas questão também de gestão, o que você tem aí no teu aparelho aí de agentes de IA, ou o que tu usa diariamente de inteligência artificial? Eu acho que hoje a inteligência artificial ela está incorporada a tudo aonde tu tens um compilamento grande de dados, né? Nós estamos hoje, eu e Lisandro estamos à frente da Unimed Serra Gaúcha, né? Está entre as 5 maiores empresas da cidade. Nós estamos falando aí de 3.500 funcionários, 1.300 médicos cooperados. Nós estamos falando aí de responsável pela sustentabilidade e economia de uma parte importante da economia de Caxias do Sul e da região. Então, há necessidade, até pelo compromisso com essas pessoas, pelo compromisso do tipo de serviço que se presta, que é a excelência na assistência, que tu vá buscar modelos mais assertivos possíveis. Tá? Até pela questão do próprio recurso, que ele é finito, e para isso tu precisa ter o emprego do recurso em cima de um custo-efetividade, né? E isso é uma coisa interessante, porque até muito pouco tempo atrás, a incorporação de novas tecnologias, e aí não é só
saúde, para qualquer coisa, sempre o que se levava em conta era a evidência científica e o desfecho. Né? E o próprio Conitec, de 2013 para cá, mais fortemente a partir de 2019, ele já considera a questão do custo-efetividade. Porque tem que ter um custo-efetividade, porque senão não para em pé. Então, para que a gente usa essas ferramentas? Exatamente para pegar esses dados que estão lá perdidos, né? Para que eles sejam estruturados, ou seja, que eles sejam tratados, que eles sejam dados que reflitam realmente a qualidade da informação necessária, ou seja, que aquela informação reflita a realidade do que está acontecendo, para que ele possa tabular esses dados, trazer esse dado de uma forma analítica para a gente transformar esse dado numa informação gerencial e poder tomar essas decisões. E isso é o dia a dia do empresário, é o dia a dia do gestor. Toda vez que você decidir em cima de dados, você vai ter um índice de assertividade maior. Isso é uma realidade. E é isso que a gente busca. E essas ferramentas estão aí para isso. Hoje, a Unimed Serra Gaúcha tem mais de 30 plataformas de IA rodando dentro do seu sistema, seja na auditoria, seja no pré-conta, seja no pós-conta, seja no pré-pagamento, seja tem diversos mecanismos, seja na dispensação de dispensário de medicamento, seja na triagem de pronto-socorro. Eu vou ficar aqui te citando várias ferramentas que a gente tem, que a gente utiliza, exatamente como auxiliares. E isso é importante, porque isso nos traz ganho em escala, isso nos traz agilidade, confiabilidade e nos traz, portanto, melhores resultados. O André não só estuda IA, como ensina IA, né? Ele é um grande incentivador de que a gente estude ele e até por essa importância que ele tem, né? Eu acho que para tu mostrar o quão importante, ele demonstra isso na prática da necessidade que a gente tem. E aí ele tem agora, né, o André está lançando um livro aí, fala para nós sobre essa nova empreitada, sobre esse teu livro, sobre IA em saúde. Então, na verdade, isso é uma iniciativa, né, que não é o livro, né? Esse aqui é o boneco. É só o boneco. Mas acho que é importante. Está na gráfica. Está no forno, né? Tá, mas esse é um livro que a gente está escrevendo em parceria com o Dr. Vinícius Laim, né? O Dr. Vinícius Laim, ele é um médico extremamente capacitado em tecnologia da informação, né? E voltando um pouquinho na pergunta que tu fizeste antes, que eu acho que é bem importante, quando a gente fala em gestão, a gente fala no modelo de um tripé, que é pessoas, processos e tecnologia. Tá? Tecnologia boa não corrige processo ruim, só amplifica a porcaria. Tá? Assim como pessoas não capacitadas não conseguem desenvolver processos adequados. Então, há necessidade do equilíbrio dessas três partes. E a IA ela vem muito democrática nesse sentido, porque ela parametriza a informação. Existe até uma crítica com relação à IA, e vários autores que pensam sobre isso, que é aquela coisa e aí o termo talvez seja forte, mas não é meu, é de um autor, né, que diz que a imbecilização do ser humano, porque todo mundo vai pensar muito parecido e vai se perder o senso crítico. É uma teoria respeitável. Como é que a gente pode lidar com isso? É exatamente sendo críticos em cima daquilo. Mas a informação vai ser muito parecida para ti. Isso a gente vê na cirurgia robótica. Tá? Antigamente, o que eu vejo de cirurgiões experientes, né, eu sou cirurgião também, que fazem cirurgia robótica, eles dizem a robótica nivelou os cirurgiões. Hoje os cirurgiões são muito parecidos. Não tem mais aquela diferença tão grande entre o cirurgião. Estou falando em habilidade manual, estou falando em desempenho e performance intraoperatório. Não estou falando em conhecimento, não estou falando em pré-operatório, não estou falando em pós-operatório, estou falando ali, na hora do vamos ver, na hora que a cirurgia está acontecendo. Então, isso são as questões. O Vinícius é um cara, vou falar cara de novo, porque os filhos são adolescentes, que estuda muito também isso, né? Ele é o nosso diretor, era nosso diretor de tecnologia, né? Hoje não é mais, até porque a Unimed Serra Gaúcha acabou assumindo a presidência recentemente do Instituto Hélice, né? Que é o hub de inovação da Serra Gaúcha,
junto com outras grandes empresas aqui da região, e o Vinícius, nós indicamos ele para ser o presidente do Hélice. E em cima disso, e em cima de algumas pós-graduações que nós fizemos fora do país, nós dizemos, vamos se meter a escrever. Nós já tínhamos escrevido um livro que era o Por Trás da Máscara, que era sobre os sentimentos e emoções da Covid. Né? Eu brinco, agora eu vou fazer meu merchan aqui. Nós somos o segundo autor que mais vendeu livro em Caxias do Sul, só perdemos para o Quatrilho. Mas, então aí vem essa questão de fazer o IA e Saúde. E esse livro aqui, agora eu vou vender meu peixe, né? Quando os caras perguntam, eu como presidente da Unimed, como é que tu tá? Eu digo, vendendo saúde, literalmente, né? vendendo plano de saúde. Mas aqui eu vou vender o livro no seguinte sentido. Se eu começar a escrever um livro sobre IA, o que nós vamos saber sobre esse livro é que vai ter coisas interessantes, mas se eu só falar sobre IA, vai ser um livro chato de ler. Tu escrever um capítulo sobre IA é uma coisa, uma crônica sobre IA, mas um livro, pô, vai ser chato pra caramba. Aí o que eu dei a ideia pro Vini, o Vini gostou. Aliás, nós primeiro escrevemos um livro só sobre IA. E aquele troço ficou, tu ia até a metade bem, da metade para frente a coisa não andava. Aí eu disse pro Vini, vamos reescrever. E reescrevemos. De que forma? Cada capítulo linka com um tema-chave que ou é um fato histórico de conhecimento notório, ou é um blockbuster de Hollywood. E com isso a leitura ficou muito mais agradável. Então a gente tem umas metáforas, umas pegadas, e a leitura ficou muito mais palatável, ficou muito bom. Tão bom, e aí a falsa modéstia é uma característica, né, que eu e o Lisandro estamos escrevendo um outro livro, né, agora sobre gestão, utilizando essa mesma metodologia, linkando ou com fato histórico, ou com filmes consagrados, porque aí tu faz esse link, gestão, né? E aí fica muito mais palatável. Então, essa é a ideia. A ideia é discutir IA de uma forma muito leve e de uma forma de introduzir essa ferramenta. E sobre na área da saúde, mais especificamente, tem muito pouca coisa escrita. E para quem que é esse livro? É para todo mundo? É para profissionais da saúde, para médicos? Eu tenho a ousadia e a petulância de dizer que é para qualquer um que queira falar um pouquinho de IA. E principalmente para aqueles que querem ajudar eu e o Vini a pagar os boletos. Então, incentivar as pessoas que não trabalham em saúde, que possam entender, né? Não há nenhum problema. Ele tem a questão ele tem um viés, vamos dizer assim, ele é mais direcionado para a área da saúde, no sentido que os exemplos, né? Mas ele tem muito a ver com gestão, ele tem muito a ver sobre isso que a gente falou no episódio anterior. Lado pessoal das pessoas. Que é a maneira como a gente lida isso no dia a dia. Né? E esse livro deveria, a meu entendimento, ser um pouco até atemporal, porque é mais de conhecimento de base, porque o conhecimento ele evolui. E imagino eu que evoluiu muito rápido na inteligência artificial. 2, 3 anos atrás, de repente, tinha ferramentas ou situações que, de repente, assim como nos livros que a gente lia, nos artigos que a gente buscava antigamente, que tinha que pedir, né, para vir, de repente, quando tu vai publicar esse livro, se não tem essa pegada que tu teve, essa sacada de vincular com alguma coisa, acaba perdendo sim o time, né? E aí eu não sei se essa seria uma realidade. A IA é uma coisa... eu vou falar uma coisa feia aqui, mas tudo bem, é só para divertir um pouquinho. É mais antigo que fazer o número 2 sentado. Tá? É da década de 50, Alan Turing lá fez a primeira pergunta, será que os computadores podem pensar? Depois, em 56, em Dortmund, na universidade, que seria a Universidade de Dortmund, nos Estados Unidos, foi a data inicial, lá de 56. Então, o IA existe há mais de meio século. Tá? O pulo que existiu agora é quando aparece a IA generativa. Quando a gente consegue desenvolver uma ferramenta que consegue ler textos, imagens, voz, a coisa tornou numa velocidade, um crescimento muito grande, de forma muito exponencial. Então, o livro ele é um livro que te posiciona na base, né? Para tu entenderes assim as aplicações, mas não tem muito conceito,
sabe? Ele fala, por exemplo, do médico num final de plantão numa segunda-feira, como é que está a cabeça dele. E aí faz a analogia, né, com algum fato histórico, né? Aqui nesse capítulo a gente fala sobre o Younger, quando ele rompeu a barreira do som, pilotando uma lata velha lá, um avião antigo. Então a gente começa a fazer algumas comparações, trazendo exatamente para ele ficar mais fluido, para ter uma narrativa e para que o leitor possa, ao final do capítulo, reter aquela informação que ele teve sobre IA, mas não como um conceito teórico, mas com uma aplicabilidade prática e com uma chave lá no cérebro para linkar com um exemplo que vai fazer com que ele sustente essa informação por mais tempo. Esse é o objetivo. E a IA mudou até a forma como a gente aprende, né? Eu acho engraçado que o André sempre fala que ele tem filhos adolescentes, mas na verdade o Rodrigo já está quase se formando, a Marina está quase casando. Então, vão ser eternas crianças. Meus eternas crianças. Mas eu queria pegar esse gancho e o seguinte, que recado tu daria para os jovens que hoje, né, para os adolescentes de verdade ou para os pré-adolescentes? Porque o grande medo é assim, o que essas pessoas serão no futuro? O que eles devem desenvolver? Eles devem se aprofundar no estudo da IA ou eles devem considerar a IA como uma ferramenta e se aprofundar e desenvolver outras habilidades mais humanas, tentar melhorar essa acessibilidade? Qual o caminho que os mais jovens, os adolescentes, deveriam tomar, na tua visão de... O mundo, ele é complexo e não existe uma solução única, né? O que se sabe é que o mundo vai mudar muito. Tem um engenheiro da Google, Ray Kurzweil, que tem 77 anos e ele colocou a teoria dos 7 anos. Isso está publicado, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar aí, que é o seguinte: a partir de hoje, quem sobreviver 7 anos, tá, não envelhece mais. Tá? Porque hoje, tu vive 12 meses, ou seja, um ano, tu tem um ano a menos de vida. O que ele coloca é com o conhecimento e desenvolvimento de tecnologia, conhecimento, inteligência artificial e a modernidade, desenvolvimento de moléculas, né? Para te ter uma ideia, o que um laboratório levava 2, 3 anos para desenvolver uma molécula, o uso de inteligência artificial permite isso ser desenvolvido em poucas semanas. Tanto que os prêmios Nobel hoje da química, física, são todos usando inteligência artificial de pesquisadores, não da química e não da física. E o que o Kurzweil diz? Que ele chama de como é que é? Longevity, escape... não vou me lembrar o termo, mas é a teoria da escapada, que é o seguinte, da longevidade, da escapada à longevidade, que é o seguinte: a partir daqui a 7 anos, segundo a teoria dele, cada 12 meses que tu viver, tu não vai ter mais um ano de vida, porque tu vai conseguir regenerar um ano para trás. Então, tu parou de envelhecer. Tá? É uma teoria, a gente acha que isso aí tem um pouco de marketing aí em cima, mas isso são questões que estão relacionadas a exatamente isso que tu perguntou. Existem outros estudos que mostram que mais de 50% das profissões que existem hoje não existirão mais ali daqui a 5 anos. Exatamente por essa revolução digital que vem aí, né? A outra coisa que talvez eu tenha me expressado até de forma errônea no primeiro podcast, que é se a IA vai desempregar ou não vai desempregar. Sim, ela vai desempregar. Já está desempregando. Né? Você vê hoje fábricas... No mínimo mudando, né? No mínimo mudando de emprego. Você pode não ficar desempregado, mas não vai mais fazer aquilo que você fazia antes. Não, tudo bem. Mas desempregar nesse sentido. Tá? Uma empresa que tem 100 funcionários vai conseguir trabalhar com 10 um período daqui a muito pouco tempo. Eu não posso falar o nome da empresa, tá? Eu participo de um conselho de uma grande empresa em São Paulo,
Tá? Vão procurar no meu LinkedIn para descobrir qual é a empresa, mas vamos lá. Como são vários, não vai ter problema, que ela é uma grande empresa, tá? Que ela diminuiu 400 pessoas e dobrou o serviço, utilizando tecnologia. Então, isso é uma coisa... Mas aí tem o lado bom, vamos entender assim, né? Vai sobrar mais tempo para te viver. Não, de repente utilizar o teu tempo. Mas aí que o Lisandro tem toda a razão quando ele coloca que desemprega aqui, mas acabam criando outras funções. Alguém vai ter que desenvolver isso, alguém vai ter que aprender a fazer as perguntas certas, alguém vai precisar ensinar isso. Então, respondendo, Lisandro, vai ter que se habilitar nas duas coisas. Não tem outra maneira. Hoje mesmo eu vi uma publicação em que os caras estão preocupados porque assim a IA ela está crescendo tanto e a necessidade, só que não tem gente para passar os fios. Eles precisam de eletricista para passar os fios, né? Como é que vai conectar isso tudo? Porque há uma estrutura de base para movimentar tudo isso, né? Uma grande preocupação é que a IA consome muita energia, né? Será que há energia suficiente para a gente tocar isso? Isso é uma coisa muito interessante. Eu participei também de um evento com o Paulo Vicente, que é um cara bem conhecido aí, e ele falou, uma palestra dele muito interessante, que ele mostrou que a resposta é óbvia. Não só não tem energia, porque como isso eleva a temperatura da Terra, porque esquenta muito. O chip, o processamento, ele libera muito calor. E já está, tanto a Starlink quanto existe eu não vou me lembrar agora o nome do projeto, mas de você ter ou na Lua ou no espaço plataformas e usinas de geração de processamento na órbita. E existe pense comigo, um projeto que eu me esqueci o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, de ter alguma plataforma para gerar processamento de 4 quilômetros de superfície, né? Orbitando na Terra. Então, 4 quilômetros, né? São 40 quadras, é isso? Então, por quê? Existe, claro, a dificuldade da transmissão, né? Mas, por outro lado, existe a facilidade de ter a irradiação solar mais próxima, como gerador da energia. Como gerador de energia. Então, são coisas muito interessantes que está vindo por aí. E a própria computação quântica, né? Então, nós estamos falando aí de capacidade de processar 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Mas a gente ainda não está próximo de uma resolução de uma computação quântica que seja aplicada hoje, né? Ainda não, mas você tem modelos experimentais aí já rodando. Então, com a velocidade que a coisa está andando, né? Se você pensasse hoje um chip de última geração há 5 anos atrás, você ia dizer, mas isso não vai Mas aí a quantidade de energia que a gente vai precisar para isso é exorbitante. Não, tudo bem. Esse é sempre a corrida do gato e do rato. Né? É buscar o custo-efetividade. Como eu vou desenvolver isso que tem uma aplicabilidade prática a um custo razoável. Né? E isso é uma coisa interessante. Os estudos da McKinsey, da consultoria da McKinsey nos Estados Unidos, eles mostram, nesse último ano, quase que a IA teve um freio de mão puxado, porque eles começaram a calcular o ROI, o retorno sobre o investimento, e começaram a ver que o gasto para desenvolver era extremamente acima do retorno, menos em algumas áreas específicas. Né? A medicina, especificamente na área de imagem, é uma que hoje já tem um retorno sobre investimento interessante. Mas aí vem o pessoal e triplica a aposta e vamos ver o que vai dar. Enquanto tem o dinheiro meio infinito, mas é que agora a gente vê que essa duplicar, triplicar já não é mais tão veloz esse desenvolvimento relacionado como que era há pouco tempo atrás. Eu acho que talvez o freio que tu fala é o desenvolvimento não tão escalonável, potencialmente aumentado muitas vezes de tempos em tempos. O freio que eu falo foi uma discussão muito ampla feita basicamente nos Estados Unidos, né? Que, vamos dizer assim, a China também tem, mas eu conheci o Centro de Inteligência Artificial na China, em Xangai, mas o freio que eu falo é investimento.
pessoal puxando o freio de investimento porque o retorno não estava vindo. E tem outro exemplo de que, por exemplo, tu pega lá... Dinheiro. Além disso, né? Hoje tu pega... A própria Apple anunciou agora, essa semana passada, que aumentou os seus dispositivos em 25%. Que é uma coisa que inimaginável. Há quanto tempo a Apple não aumentou os seus dispositivos trocando de uma tecnologia para outra? Eu tenho um iPhone 12, 13, com o mesmo valor que era anteriormente. E agora, essa semana passada, outra, eles anunciaram um aumento de 25% em todos os seus dispositivos. Tu pega lá o MacBook mais simples deles, que era 599, agora está 699. Mas não é o Trump. Não. Isso é por causa da questão da dificuldade de produzir componentes. Tô brincando. Mas não é. Então agora a gente já começa a ter um freio e uma dificuldade nesse sentido. A gente precisa para os data centers ter todas essas tecnologias e todo o consumo desses chips que vem lá da NVIDIA, as placas que vêm da NVIDIA e de outras empresas, estão sendo consumidos por data centers. Então aumentou o nosso celular, aumentou o nosso computador. Então, a gente já vê lá uma dificuldade de produção. E aí tu tem várias questões, né? A própria procura por terras raras, por esses elementos que fabricam, né? A questão do chip. Então, você tem também, durante muito tempo, a própria economia ocidental, vamos dizer assim, terceirizou para Singapura, Taiwan, essas fábricas, até por ter uma questão comercial aí favorável, e hoje está refém, né? E a quantidade, a necessidade, o volume de consumo hoje ultrapassa a capacidade de produção, isso acaba encarecendo. Aí tem questões da própria guerra aí também, que acaba tendo problemas de logística, então isso tudo contribui. André, eu queria voltar um pouquinho na parte da saúde, ou mesmo na parte da medicina. Tu estava falando em 7 anos, né? Tu entende que a gente vai viver mais por causa da IA? Não tenho dúvida. Na década de 50, na década de 40, a expectativa de vida era em torno de 25 anos de idade. Tu visita aqueles museus na Europa, tu vai ver reis e rainha morrendo com 20 anos, 16 anos, 18. O cara era rei com 12, 13 anos de idade e era monarca. Tu vai visitar as estátuas dele lá, os túmulos, né? E a longevidade, ela vem em cima do avanço tecnológico. Então vem as primeiras viradas, a penicilina, e aí você vai havendo desenvolvendo, e aí você vai chegando. O que acontece com essas novas tecnologias? Essas novas tecnologias, elas basicamente, elas nos permitem várias coisas. Elas nos permitem, vamos começar com a prevenção. Antes de chegar na doença, ela permite você ter hoje modelos preditivos. Ela permite hoje você monitorar essas pessoas à distância. Monitorar se ela está fazendo atividade física. Monitorar, hoje, se você pegar, você falou da marca, então eu posso falar, se você pegar hoje um smartwatch, não vou citar a marca, hoje você consegue monitorar a oxigenação, pressão arterial, frequência cardíaca. Hoje, agora eu vou falar a marca, o smartphone, o anel, o Áurea. Vou ver a minha aqui. Se você pegar hoje o smartwatch da Apple a partir do série 6, eu acho que está na 8, eu acho, agora não tenho certeza, mas a partir da série 6 ele é homologado para o FDA para a detecção e diagnóstico de arritmia, principalmente taquiarritmias. Então, isso é uma evolução. Você poder monitorar à distância esse paciente. E antes da doença, você poder monitorar se ele está fazendo aqueles exercícios, aquelas coisas que você monitora se ele foi no médico, se está vencendo o período que ele tem que fazer lá a colonoscopia, ele é avisado, e por aí vai. Então, você começa a trabalhar a prevenção. Você começa a trabalhar o diagnóstico mais precoce. Porque na medicina, a gente tem o que a gente chama de janela diagnóstico. Janela diagnóstico. Existem doenças que a janela diagnóstica é mais curta, ou seja, a doença se manifesta mais rápido. Tu tem a oportunidade de fazer o diagnóstico rapidamente. E existem doenças que às vezes é mais arrastadas e você leva um tempo para conseguir fazer esse diagnóstico. Às vezes a doença, vamos dizer assim, não se mostra tão rapidamente. E essas ferramentas, elas nos permitem muitas vezes
acelerar esse processo e fazer diagnóstico mais precoces, né? Seja por screening, seja por um modelo de acompanhamento, mas tu consegue fazer isso. Hoje a longevidade está mais relacionada à prevenção do que propriamente ao tratamento. Isso. E também diagnóstico mais assertivos, e em cima desse diagnóstico mais assertivo, o conhecimento de propedêuticas, de tratamentos também mais assertivos. E utilizando moléculas desenvolvidas em laboratório com essa tecnologia, que são mais alvo específicas. Então, antes tu fazia uma quimioterapia que tratava aquele câncer, mas também destruía o teu sistema imunológico muitas vezes. E hoje tu tem terapia celular. Hoje você tem uma terapia como CAR-T-cell, por exemplo, que extrai teus linfócitos, as células de defesa, congela, manda para os Estados Unidos. Eles alteram o DNA dessa célula, reprograma as tuas células de defesa e você volta para o Brasil e injeta a tua célula de defesa reprogramada para combater especificamente aquele câncer sem nenhuma rejeição. Então, a tecnologia ela vem realmente para trazer mais longevidade. Isso é normal. Tanto é verdade que, se nós estamos falando lá de uma expectativa de 25 anos, né, 26, lá atrás, hoje a expectativa média do brasileiro hoje é 76 anos. Se tu pegar um japonês, vai 86, se não me engano, 82, 86. Então, claro que isso também está relacionado com aquelas coisas de má distribuição de renda, saneamento básico, papapá, que a gente aprende na escola. Mas a tecnologia tem um papel importante nisso também. Nós vamos durar mais, sim. Né? Nós vamos chegar um dia que nós não vamos mais morrer, será? Essa é a teoria do Ray Kurzweil, né? Do engenheiro da Google. Eu acho que ele está um pouquinho antecipado aí. Mas pelas teorias, nós todos aqui vamos viver eternamente. Então. Tu sabe que tem agora não fugindo da IA, tem um trabalho antigo, que é clássico, que a gente escuta em escola, que é aquela coisa da vida estar autodelimitada e autoprogramada. Tem um estudo feito na Inglaterra, na parte de urologia, pena que não está o Fábio aqui, tá? Mas na área Vamos falar mal do Fábio. Um abraço para ele. Não, mas é que esse estudo é muito clássico. Pegaram uma população de, eu não me lembro quantas pessoas, ingleses, que morreram com mais de 100 anos, por outras causas que não câncer. Tá? E levaram e biopsiaram a próstata, depois de morto. 100% dos pacientes tinham câncer de próstata. Ou seja, câncer de próstata todos nós vamos ter, não sabemos se vamos durar até conseguir ter, porque nós já estamos programados para ter. Né? E isso é uma coisa que preocupa. Se a tecnologia ela nos dá um alento, por outro lado, o câncer também é um desafio importante. Porque eu fui fazer uma palestra em Nova Petrópolis sobre o Congresso Brasileiro de Cooperativismo, porque Nova Petrópolis é o berço do cooperativismo, começou lá, a Sicredi pioneira. Tá? E tinha um americano falando antes de mim do CDC, e ele disse que a maior preocupação nos Estados Unidos hoje é que eles não estão preparados para o custo econômico de tratar câncer. A estimativa é que até 2050, o câncer terá uma prevalência de 1 a cada 2 homens, tá? E 1 a cada 3 mulheres. Então, é uma incidência muito alta. Tá? Por quê? Existem várias teorias, mas uma das teorias é a própria longevidade. Tá? É notório, tem agente externo, tem exposição, eu falo dos aromatizantes, estabilizante, o outro fala da temperatura global, aquecimento, o outro fala da irradiação, exposição à poluição, fala um monte de coisa. Mas o que a gente sabe é que o câncer ele é muito mais prevalente em pacientes mais velhos. E por que ele é mais prevalente em pacientes mais velhos? Por questões da própria imunidade. Nós nascemos com pouca imunidade e morremos com pouca imunidade. E por isso que o câncer é mais prevalente no idoso. E nós estamos falando aqui de uma população que vai envelhecer muito. Então, a incidência de câncer ela tem aumentado de forma muito importante. E o problema é money para conseguir tratar essas pessoas, porque realmente tratamentos cada vez mais caros, tratamentos cada vez mais específicos.
E estatística, né? Porque quanto mais uma pessoa que tem 80 anos, tem 80 anos de oportunidade de ter o câncer. É verdade. Mas a IA, de repente, vai acelerar o estudo, o conhecimento e tentar diminuir os fatores que possam influenciar nesse Mas outros tipo de problemas doença. virão, né? Porque no momento que tu vive mais e tu tem mais tempo, o que a gente faz com esse tempo? Talvez a gente vai ter outros problemas, né? A gente só precisa, a gente só não tem que ter o cuidado de não rotular a IA como uma panaceia. A IA é só uma ferramenta. Né? Quem vai conseguir fazer esses avanços é o próprio homem, né? Utilizando-se de tecnologia. Né? Mas o conhecimento vem pelo homem, morre pelo homem. E o homem, né, o Homo sapiens, o ser humano, ele tem uma grande capacidade de adaptação, né, às mudanças, né? Acho que até por isso que ele sobreviveu até hoje. Mas tu tá louco? Eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional, mais mais resiliente do que eu. Se eu não morrer... É verdade. E nós que torcemos por ser Caxias. Né? Então, olha aí. Como é que vai fazer? Mas a IA vai nos ajudar também, né? No esquema de jogo, contratar o jogador certo. Sabe como é que vai ajudar? Não Vai fácil. diminuir o nosso sofrimento. Sabe como é que ele vai ajudar? Nossa, ele ia ganhar o jogo. Ele ia virar o jogo. Mas eu acho que não adianta. O investimento que se tem hoje em dia, o futebol vive de grandes investimentos, não nos nossos times, mas em alguns outros. Mas eu acho que até aproveitando a Copa do Mundo, eu acho que é um grande feito do ser humano, né? Tu vê que a gente fica abismado com esses desenvolvimentos, com essa IA crescendo, mas na verdade a gente para na frente para a TV para ver, né, 11 seres humanos de um lado, 11 seres humanos do outro, jogando um negócio de couro para acertar dentro de um quadrado. É uma coisa difícil de explicar para um extraterrestre, né, o que a gente faz aqui. Assim como eu no sábado, no domingo, acordei às 6, 7 da manhã para ver um cara correndo na televisão, né? E mais 40 mil loucos correndo embaixo de chuva, mas tudo bem. Eu corri do lado dele. Eu não era uma pessoa, um extraterrestre, muito querido, por sinal, né? O Kipchoge. André, na verdade, eu queria te perguntar quando que a gente, mais assim, para o pessoal da área da saúde, quando que a gente deve começar a estudar IA, né? Eu já sei a resposta. Anteontem. Isso. E que conselho tu daria, assim, para aquele acadêmico, seja da área da odonto, né? Da área da medicina, da área da psicologia, da área da nutrição, fisioterapia, aquele profissional que apoia lá no hospital ou mesmo no seu consultório, quando que ele deveria estar aqui nos escutando, deveria estar vendo a IA como uma ferramenta para apoiar Tu sabe o que é mais legal nisso tudo? É que tu não precisa fazer isso. A ferramenta, ela se autodifunde sozinha. Hoje não tem quem... Não, claro, estamos falando de pessoas... tem a questão da acessibilidade. Tu tem que ter a internet, tu tem que ter um computador ou um smartphone, né? Mas tendo acessibilidade, intuitiva. Hoje é uma coisa intuitiva, porque o benefício e os malefícios, porque também tem, né, desse tipo de ferramenta, eles se difundem rapidamente, às vezes os malefícios até mais rápido, né? Mas eles se difundem muito rápido, então tu nem precisa falar. Hoje, qual é o jovem que tu fala que não acessou alguma vez o ChatGPT para fazer alguma pergunta? Porque essa informação, e as próprias mídias sociais hoje, elas te empurram para esse tipo de solução, né? Porque está na linguagem do povo, está no dia a dia. Eu tenho um filho adolescente e a IA na vida dele é algo que já não consegue separar o que é. Mas é que ele já nasceu nessa geração. Para nós temos que transpor essa barreira. Para ele não, essa barreira ela nunca existiu, né? E eu queria daí complementar isso, por isso da minha pergunta, para os pacientes. Né? Aquele que vai lá no ChatGPT ou mesmo no Google, né? No Gemini, afinal, em outras plataformas, buscar o entendimento da sua patologia, qual que é a importância disso para o melhor tratamento, para ele levar um pouco do conhecimento e já conseguir passar isso para o médico e ter essa interação entre o médico e o paciente para o melhor do paciente. Né? Então, qual que é a importância da IA para o paciente? Aí eu não diria especificamente da IA.
Eu diria especificamente da informação, de ter acesso à informação, seja através de uma informação vinda de uma fonte fidedigna, seja através da utilização de um buscador ou de uma própria ferramenta de IA para buscar essa informação. Eu sou um defensor da informação. Tá? Eu acho que o paciente ele deve ter acesso à informação. Quanto mais informação o paciente me traz, melhor eu tenho condições de dialogar com ele e aprofundar a discussão. Por quê? Se ele tem a teoria, eu tenho a prática e eu tenho a experiência. E em cima disso, em cima dos números de casos que eu atendi, em cima de tantas vezes que eu vejo aquilo dar certo ou aquilo dar errado, em cima do que eu estudo, em cima também o que eu fui buscar, seja com IA ou com esses buscadores, seja Google, seja Edge, seja Blink, seja o que for, tá? Seja qual for o provedor que seja, que essa informação vindo, ela, dentro de uma fonte fidedigna, ela acaba sendo um facilitador. O problema é que, acabamos de falar aqui, se existe para o bem, existe para o mal. E tem muita porcaria aí sendo divulgada com tratamentos curadores, vendendo esperança, vendendo ilusões, charlatanismo, resultados que a gente sabe que muitas vezes são impossíveis de ser obtidos. E aí que está a função do médico, do bom médico, de separar o joio do trigo. Se o paciente não tem a capacidade técnica de fazer essa separação, o médico deve o ter, porque faz parte da profissão dele tentar fazer um diagnóstico e buscar a melhor solução para aquele problema que está sendo apresentado. Então, faz parte do dever dele de dominar, de ter o conhecimento, principalmente naquela área que ele atua, da forma mais atualizada e assertiva possível, para trazer essa segurança para o paciente, dizer, olha, aqui não é assim, que é assado, assado, assado. Quantas vezes a gente chega para o paciente e diz assim, olha, às vezes eu digo, olha, eu não te operaria. Eu acho que esse caso não é cirúrgico. Tá? Mas a gente sabe que às vezes o paciente vem já orientado por uma plataforma ou por uma pesquisa que ele leu lá alguns. Isso é muito comum no paciente com doença grave, com doença crônica ou com doença terminal. Tá? Porque aí é até um mecanismo de defesa natural, normal, que ele busque alternativas. O instinto pela sobrevivência é natural do ser humano. E essa busca, muitas vezes, hoje com acesso ilimitado à informação, sem curadoria, porque o que a gente vê hoje está livre aí, né? E eu acho que tem que ser sem curadoria mesmo, vamos fazer porque liberdade de expressão sempre, seja para qual área que for, né? Desde que haja o senso crítico e desde que toda vez que, obviamente, que exista um crime, alguma coisa, bom, aí sim, aí puna-se, tire-se do ar e faça as coisas. Mas eu acho que a informação ela é sempre bem-vinda. E cabe ao profissional, porque ele tem o conhecimento técnico para separar o joio do trigo e dizer para o paciente, vai por aqui, vai por mim, que vai dar certo, vamos junto. Todo tratamento é uma construção do relacionamento médico-paciente. O médico não cura sozinho, o paciente não se cura sozinho. Essa ligação e essa relação entre médico e paciente, construindo uma opção terapêutica que os dois entendam, e aí tem que os dois entender, porque se não entender o paciente não vai ter adesão ao tratamento. Se vocês conseguem ter uma boa relação médico-paciente e você tem argumento para o convencimento, aí você vai ter um engajamento, tudo dentro do paciente na terapia, e aí ele vai ter o pertencimento que vocês dois estão numa jornada para obter o melhor desfecho possível, seja a cura do paciente ou seja dar dignidade e qualidade de vida naquilo que não é possível curar. É assim que a gente funciona e sempre funcionou. E o mais legal é que isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Por mais tecnológico que seja, e vai continuar sendo. E eu acho assim. que aqui o Pode Parla tem um pouco dessa fala, né? E eu acho que você se expressou super bem. A gente tenta aqui mostrar o melhor
daquele convidado que vem aqui, de um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento, de base no nosso consultório, da nossa vivência, dos nossos pacientes, né, das histórias dos nossos pacientes que a gente traz aqui para o Pode Parla. E eu queria deixar, né, agradecer e deixar aqui o espaço para te divulgar onde é que o pessoal encontra o livro, onde é que o pessoal te encontra. Quando vão né, lançar quando o vai livro? lançar, né? Então, como é que a gente faz para encontrar o Dr. André Leite? Primeiro dizer que a coisa é tão legal e é tão democrática, né? Que tudo isso que a gente está falando também é polêmico e também pode ser contradito e também pode ter opiniões contrárias e está valendo. Né? Essa coisa do emburrecimento das pessoas é que as pessoas estão perdendo o senso crítico e o senso de fazer uma análise imparcial das coisas. Então, o mundo está ideologizado. Tá? E eu não estou falando em verde, vermelho, eu estou falando que as pessoas hoje estão dogmáticas. Elas constroem um conceito e não há Cristo que consiga desfazer esse conceito. E isso até é uma questão que a gente teria que estudar no sentido de que acho que deve ter CID para isso. Tá? Então, mas voltando, é legal porque aquilo que a gente fala, tem médico que está me escutando falar e diz assim, pô, André, tu tá falando que os caras têm que olhar na internet, que tu tá louco? Não, mas é uma opinião minha. Tem médico que acha que não, e tá tudo bem, tá tudo certo, é democrático e vamos adiante. Vocês perguntaram, a minha opinião é essa. Com relação ao livro, ainda é muito cedo, né? A gente está com um livro na gráfica, a gente está lançando ele, a gente deve lançar ele até setembro, tá? Ele vai, na versão gráfica, vai para as livrarias, e na versão digital ela vai para a Amazon americana, na versão em inglês, e na Amazon no Brasil, na versão em português. A gente até estava pensando, já daria para fazer um lançamento digital, mas a gente acha que tem que lançar os dois juntos, então isso vem aí para frente, mas vocês podem ficar tranquilos que nós vamos divulgar para vocês ajudar a pagar. Eu tenho que pagar 2 faculdades do meu filho lá. Dos adolescentes. Vamos ajudar. Contem conosco com a divulgação Aí e com aí o Instagram, comprar o nosso livro ali no Instagram. Dr. André Leite. É isso aí. Doutor André, muito obrigado pelo tempo que a gente sabe de todos os compromissos que tu tens. Nada. A Unimed, o vice toca. Eu sei que ele está sempre reclamando aí. Eu não posso entregar ele aqui. Ó. O vice toca. Eu só digo, sim, senhor. Eu aprendi no quartel. Sim, senhor. Não, senhor. Quero morrer, senhor. Não, tá certo. A gente só quer agradecer. A gente ficou feliz hoje porque a gente passou um episódio inteiro sem falar uma vez a palavra pênis. Hoje aqui. Saudade do doutor. A gente está aqui, tu vê, importantíssimo lembrar. O Fábio não está pênis, ereção. O doutor Fábio não está aí, infelizmente, conosco. Fica o nosso abraço direto da Itália. Eu agradecer, né? Mas assim, falando de verdade, muito obrigado por todo esse tempo, pela disponibilidade do conhecimento. Eu acho importante a gente... Teria até muitas outras coisas para perguntar, eu acho que faz parte do nosso aprendizado e está no nosso dia a dia. Tem muitas coisas que vão vindo com o tempo, com funções que a gente pode colocar no nosso dia a dia de consultório, porque isso às vezes é um desafio. Mas o que a IA pode me ajudar no meu dia a dia do consultório? O que a IA pode me ajudar no atendimento do paciente, na organização do nosso consultório? Enfim, eu acho que são perguntas relevantes, importantes, que cada vez mais a gente vai conseguir colocar no nosso atendimento para que a gente possa melhorar isso tudo. Né? Eu acho que algumas coisas a gente conseguiu levantar aqui, mas... Eu adorei, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com meu irmão, Lisandro, né? E é muito engraçado porque às vezes tem uma coisa... Esses dias nós estávamos tinha uma campanha de marketing, né? E aí a menina do marketing me passou e eu digo, eu não gostei, por isso. Aí ligaram para ele botou lá, por isso, a guria foi olhar os dois, não Era é? mesmo. Vocês combinaram. É possível, vocês combinaram. E é isso, sabe? A única coisa que eu queria deixar, a mensagem é a seguinte, até falando da nossa campanha que nós lançamos recentemente, que é Unimed Paixão pela Vida. Tá? Nós viemos numa batida muito em prol do tecnológico. Né? A nossa campanha era cuidado, inovação e futuro. Né? E talvez a gente tenha sido, na área da saúde, um dos... Não vou dizer que tenha
a presunção de ter sido pioneiro, mas a gente foi um dos primeiros que saiu na frente, essa questão da inovação, de trazer tecnologia, robótica. E aí nós nos damos conta, e também acho que somos os primeiros a fazer esse movimento, e a gente discutiu isso muito com a equipe da publicidade e do marketing, que nós talvez sejamos os primeiros que estamos voltando atrás, puxando um pouquinho de freio de mão da tecnologia, sem abandonar a tecnologia, porque ela é importante, para trazer de volta a questão da humanização. Tá? Então, essa campanha aí, eu estava visitando uma grande fábrica, uma das maiores fábricas de ressonância e tomografia na China, e estava escrito na parede lá, Passion for Change, paixão pela mudança. Eu digo, pô, mas nós já mudamos, já botamos tecnologia, não dá para levar isso para lá. Eu digo, não, quem sabe Passion for Life, paixão pela vida, que é realmente isso que a tecnologia nos propicia hoje. Ela cuida da parte chata, da parte burocrática e nos devolve o tempo para cuidar do paciente, para voltar a exercer aquela medicina que realmente faz a diferença. Então, é essa a ideia. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Lisandro, pela oportunidade. E estamos juntos. Nosso. Obrigado. Fica aí, então, a mensagem para a galera que está nos escutando até agora aí. Os médicos, os dentistas, todos os profissionais da saúde estão preocupados em te atender bem. Então, independente de tecnologia, a tecnologia não vem para desumanizar o atendimento. Basicamente, ele vem ao contrário. Ele vem para nos ajudar a que a gente possa atender cada vez melhor os nossos pacientes, as pessoas que nos procuram. Isso é importante. Obrigado, André. Obrigado. Vamos agradecer aos parceiros, Digitaus, Scal, Paris Saint-Germain Academy e Conception por estar sempre conosco. E nos falamos no próximo episódio, então. Que vai ser sobre pinto. Esses são todos os episódios. Uma última pergunta. Tu tem disfunção erétil? Deixa eu te indicar um colega. Opa, vamos lá, doutor Fábio. Tá aí, abraço, Fábio. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.